Há pouco mais de uma década, a patogênese da gastrite era atribuída ao desequilíbrio entre mecanismo de defesa do hospedeiro e secreção ácida. No entanto, nos últimos anos, pesquisas têm sugerido a presença de bactéria no estômago e a relação entre esse micro-organismo e a patologia gástrica. No início dos anos 80, Marshall e Rowe isolaram pela primeira vez a bactéria Helicobacter pylori na mucosa gástrica, o que desencadeou profundas alterações em muitos princípios básicos da gastroenterologia. A infecção pela bactéria é considerada a principal causa de gastrite crônica ativa. Diante desse fato, sabendo-se que a infecção por esse patógeno leva à morte pelo menos 1 milhão de indivíduos anualmente, torna-se importante o conhecimento acerca da patogênese dessa bactéria a fim de traçar estratégias para a prevenção e controle da infecção. A bactéria H. pylori é um bacilo gram-negativo de forma curva ou espiralar, cuja extensão varia de 0,5 a 1 micrômetro de largura e 2,5 a 5 micrômetros de comprimento. Possui de 4 a 6 flagelos revestidos partidos de um único polo, sendo que cada um possui aproximadamente 30 micrômetros de comprimento e 2,5 manômetros de espessura. H. pylori possui um genoma circular constituído de 1.667.867 pares de bases de DNA. A análise de suas 1.590 sequências indica que o micro-organismo possui sistema bem desenvolvido pela motilidade, homeostase do ferro e para restrição e modificação do DNA, revelando uma diversidade significativa em muitas sequências genéticas, incluindo as que codificam a urease, o flagelo, a proteína vacuolizante e a citotoxina associada ao gene A, os quais são considerados importantes fatores de virulência. A motilidade flagelar tem sido demonstrada como sendo essencial na habilidade que a bactéria possui de mover-se no suco e muco gástrico, permitindo assim penetração na mucosa e sobrevivência do organismo no estômago humano. A bactéria expressa altos níveis dessa enzima que hidrolisa a ureia, fisiologicamente presente no suco gástrico, em bicarbonato e amônia iônica, elevando o pH da mucosa gástrica de 6 para 7, tornando-se básico, protegendo o micro-organismo dos efeitos deletérios do pH ácido do estômago, podendo ter acesso à camada protetora de muco. A produção de proteases A e fosfolipase leva à degradação das membranas de células epiteliais e do complexo lipídico glicoproteico da camada de muco, aumentando a solubilidade do mesmo, acarretando em danos na mucosa gástrica. Locus com 31 genes, responsável pela codificação de potentes fatores de virulência. Seu principal marcador é o gene CAGA, que codifica uma citotoxina que atua como antígeno da superfície imunodominante da Helicobacter pylori. A combinação em mosaico das duas regiões do gene VACA é o que denomina a produção da citotoxina e seu potencial patogênico. A cavidade oral tem sido proposta como reservatório da infecção e reinfecção da H. pylori, pois a regurgitação do suco gástrico pode contaminar a boca, predispondo à colonização por essa bactéria por tempo não determinado. Apesar da constatação de que a H. pylori pode ser eliminada nas fezes, não se conhece o mecanismo exato de transmissão do agente por esta via, embora se saiba que, a nível populacional, a disseminação de doença infecciosa pela água baseia-se em sua contaminação por fezes. Fatores intrinsecos, como idade, sexo e etnia, fatores ambientais e contextuais ligados ao nível socioeconômico, são tidos como sendo de risco para as aquisições da infecção pela H. pylori.
A infância, particularmente nos 5 primeiros anos, constitui o período de idade de maior aquisição da bactéria H. pylori. Ambos os sexos são infectados igualmente. Estudos realizados envolvem indivíduos assintomáticos de etnia negra, branca e hispânica, encontrando menor prevalência do micro-organismo em indivíduos de etnia branca e excessiva relação inversa entre o baixo nível socioeconômico na infância e a presença de infecção. Destacam-se o fumo, o consumo de álcool, a dieta e a exposição ocupacional que influenciariam na aquisição da infecção. O maior fator preditivo pela infecção pelo H. pylori é a condição socioeconômica durante a infância. A renda familiar, por razões óbvias, é um excelente indicador dessa condição. Estudos realizados nos Estados Unidos demonstraram que a infecção apresenta relação inversa à renda familiar. Precárias, condições de saneamento também são associadas à maior taxa de aquisição de infecção. O micro-organismo apresenta um papel significativo na patogênese de um largo espectro de afecções em crianças e adultos, como gastrite crônica, úlceras pépticas gástricas e duodenal, adenocarcinoma, linfoma gástrico e dor abdominal recorrente. Após a infecção primária, aproximadamente metade dos indivíduos infectados poderão apresentar sintomas de gastrite aguda, tais como náuseas, vômitos, ingestão difícil e demorada. A dor e a queimação, sintomas típicos da gastrite, são consequências de uma inflamação nas paredes internas do estômago. E qual a causa disso? Algumas das causas são a predisposição genética, consumo excessivo de alimentos gordurosos e ácidos, abuso de anti-inflamatórios, estresse, consumo exagerado de bebidas alcoólicas, ingestão excessiva de itens com cafeína, tabagismo e entre outros. Diminuir o consumo de alimentos que aumentam a acidez do estômago, como comida picantes, álcool e café, é o caminho indicado para atenuar o ataque às paredes do estômago. Alimentos mais gordurosos, que exigem mais quantidade de ácidos para serem digeridos, também entram na lista dos desencadeadores da gastrite. Cuidado também com leite puro, que estimula a secreção de suco gástrico. Além disso, quem fuma tem mais este motivo para tentar abandonar o cigarro. O vício aumenta a produção de ácido no estômago e, dessa forma, favorece a queimação. Por fim, fuja da automedicação. O uso de anti-inflamatórios sem receita e sem as devidas orientações do médico também contribui para o aparecimento das crises estomacais. Sentir dores no estômago uma vez ou outra não quer dizer que a pessoa tem gastrite. Agora, se os sintomas se arrastam por 2 semanas, é melhor consultar um médico. O médico irá solicitar a realização de uma endoscopia. Nesse exame, feito com um paciente sob efeito sedativo, uma microcâmera desce pela boca até o estômago e as imagens registradas mostram se há inflamação na mucosa do órgão. Para confirmar se o problema foi causado pela bactéria H. pylori, durante a endoscopia é feita uma biópsia. A análise do material revela se o micro-organismo está alojado por lá. Controlar a alimentação é fundamental para aliviar o mal-estar digestivo, mas nem sempre uma dieta equilibrada basta. Para combater a inflamação instalada, o médico pode receitar antibióticos, além de antiácidos para atenuar os sintomas. Nos casos em que a H. pylori causa gastrite, às vezes só um revezamento de antibiótico consegue dar fim aos problemas, isso porque a bactéria é muito resistente. Ao término do tratamento, o especialista pode recomendar outro exame para confirmar se o micro-organismo foi eliminado de vez. Ao longo do tratamento, é preciso ficar longe de determinados alimentos, até que a regeneração do estômago seja completa. Evitar refrigerantes, águas gasosas e sucos cítricos, chocolates, balas, doces também ficam de fora do cardápio. O açúcar fermenta na barriga e, para piorar, estimula a liberação de ácido clorídrico. It's never too late to change.
So